Amigos, os isentões americanos fizeram hoje uma dura crítica à defesa do presidente Donald Trump, que foi apresentada textualmente, mais de 100 páginas, falando sobre a falta de consistência, para dizer o mínimo, da acusação recebida na Câmara Baixa. O Político, um site bastante isentão, disse que os advogados do presidente Donald Trump ofereceram hoje, segunda-feira, uma condenação abrangente aos artigos de impeachment contra ele, alegando que são afrontas legais à Constituição e às nossas instituições democráticas. Mas, diz o Político, não ofereceram refutação substantiva a acusação de que o presidente solicitou a interferência da Ucrânia nas eleições de 2020, que se aproxima rapidamente. Ora, palavra de isentão. Não houve nenhuma prova material no processo de impeachment levado para o Senado pela Câmara. Não houve coleta de prova material. Por que o texto deveria demonstrar ou concentrar-se especificamente numa coisa que não foi apresentada? Sem falar que 2 anos de investigação do procurador-geral, do investigador-geral da República, Robert Mueller, também não provaram nada de ligação entre Donald Trump e o governo russo nas eleições de 2016. Eles estão acusando. Portanto, cabe a eles, os acusadores, mostrar as provas materiais. Os advogados de Donald Trump não precisam se defender de uma coisa que não foi apresentada. Mas para o isentão, o Político, isso não é considerado. É preciso defender-se até mesmo de ataques improváveis, sugere o texto. O resultado de 110 páginas compilados por uma equipe da Casa Branca de Trump e advogados pessoais e apresentado ao Senado hoje, na véspera do julgamento do presidente, sugere que os democratas executaram uma investigação de impeachment fraudulenta. Sugere, não. O documento diz textualmente que a investigação, ou melhor, a investigação do impeachment é totalmente fraudulenta, que levou à adoção pela Câmara das 2 acusações contra Trump: abuso de poder e obstrução do Congresso. Seus argumentos ignoram amplamente o crescente corpo de evidências que os democratas apresentaram, indicando que Trump pressionou a Ucrânia a investigar seus rivais políticos, enquanto retinha desesperadamente a necessidade de ajuda militar para a nação devastada pela guerra. Em vez disso, a equipe jurídica de Trump, diz o Político, liderada pelo advogado da Casa Branca, Pat Cipollone, e pelo advogado pessoal do presidente, Jay Sekulow, concentrou-se em reivindicações amplas e constitucionalmente questionáveis de que o processo da Casa invalida completamente os artigos de impeachment. O argumento mais importante é que a Câmara não alegou violação de nenhum estatuto específico. Os advogados de Trump argumentam que os democratas não apresentaram nenhuma evidência de que o presidente condicionou a assistência de segurança a uma reunião da Casa Branca com o novo líder ucraniano. Embora os democratas concedentes tenham descoberto documentos e obtido depoimentos que detalham os arranjos no centro de seu caso de impeachment, os advogados do presidente afirmam que nada disso vem de alguém com conhecimento direto sobre o assunto. Aí ficou aquela história do eu ouvi dizer, me contaram que. E isso, é claro, é tratado pelos advogados de Trump como provas inconsistentes. Mas o Político não leva em consideração o fato de que não há nada que comprove, de fato, a fala, mostrando a fala do presidente Trump pressionando
o presidente ucraniano. Isso não existe, é apenas palavra de quem ouviu dizer. Tudo que os democratas da Câmara conseguiram provar é que o presidente não fez absolutamente nada de errado, escreveram os advogados de Trump no texto de 110 páginas, que também incluía a mesma transcrição da chamada do presidente em julho passado ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ajudou a desencadear todo o processo do inquérito de impeachment. Os democratas construíram seu caso de impeachment a partir da transcrição de telefonema de 25 de julho, durante a qual Trump exortou o recém-eleito presidente da Câmara a investigar seus rivais políticos, incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden. O Comitê de Inteligência da Câmara também entrevistou 17 testemunhas, incluindo algumas que descreveram profunda confusão e caos dentro do governo depois que Trump ordenou a retenção de ajuda militar à Ucrânia. A acusação de obstrução surgiu da ordem geral de Trump para seu advogado de recusar a cooperação com a investigação da Câmara, uma ordem que muitas das testemunhas que os democratas procuraram questionar acabaram desafiando Trump também a impedir o Departamento de Estado, o Pentágono e o Escritório de Orçamento da Casa Branca de compartilhar documentos que pudessem lançar luz sobre os acordos. Várias testemunhas importantes, incluindo o chefe de gabinete interino, Mike Mulvaney, e os ex-conselheiros de Segurança Nacional, John Bolton, também se recusaram a cooperar. Bem, a questão aqui é a seguinte: não houve de fato a escuta telefônica em que Trump pressionava Zelensky a investigar Joe Biden. Houve sim relatos de pessoas que disseram que Donald Trump fez essa ligação. Existe o registro da ligação na Casa Branca e foi passado sim para a auditoria da Câmara, porém, segundo esta mesma auditoria, foi cerceada a parte em que Donald Trump teria pressionado Zelensky a investigar Joe Biden. Em relação a John Bolton, ele foi simplesmente tirado do seu cargo justamente nos dias que antecederam essa investigação. Estava mordido, como provavelmente ainda está. Ele era o secretário de Defesa e foi simplesmente demitido por Trump via Twitter. Pois é, acontece que nesse mesmo momento John Bolton passou ele também a dizer que sim, que Donald Trump havia pressionado o presidente da Ucrânia para investigar Joe Biden e só assim ter o dinheiro liberado para investimento na área militar. Tudo não passou de um disse que, mas nenhuma prova material consta contra Donald Trump. Esse é o argumento principal dos advogados de Trump. Onde está a prova? Falar mal do presidente, todo mundo fala. Dizer que ele fez isso, fez aquilo, todo mundo diz. Mas provar, são outros 500 e ninguém provou nada até agora. Os democratas enfatizaram que o Congresso e tribunais concordam há muito tempo que as infrações impugnáveis não exigem crimes estatuários. O Comitê Judiciário da Câmara, na verdade, aprovou acusações de abuso de poder e obstrução das leis do Congresso, nas tentativas anteriores de Richard Nixon de impeachment e Bill Clinton, e a Câmara considerou, mas finalmente rejeitou a acusação de abuso de poder contra Clinton. 2 pesos, 2 medidas. Em relação a Bill Clinton, os próprios democratas foram os primeiros a isentá-lo. E aqui, nesse caso, como os democratas faziam a totalidade, ou a maioria na Câmara dos Deputados, houve sim a vitória. Mas 2 problemas com tratamentos diferentes. O problema de Trump está basicamente no mesmo nível do problema de Bill Clinton. Foi acusado de abuso de autoridade, mas sem prova material.
E aí, naquele caso, os democratas simplesmente usaram isso como argumento. Já Donald Trump está sendo condenado por usar a mesma medida na sua defesa. Mas parece, diz o político, que a equipe de Trump planeja desviar a substância do caso dos democratas e se concentrar no que eles alegam ser uma investigação apressada que não ofereceu chance significativa a Trump participar. O objetivo era destituir o presidente independentemente dos fatos, argumentaram os advogados do presidente na segunda-feira. Pois é exatamente isso que aconteceu. Porque se alguém pode dizer que foi literalmente perseguido desde o primeiro dia pela esquerda, que não aceitou a sua derrota, esse é Donald Trump. Não passou um dia em que Donald Trump, habitando a Casa Branca, não foi confrontado, ou melhor, não foi ameaçado pela esquerda, ou, enfim, foi criticado. E outras artimanhas anteriores levaram, por exemplo, uma investigação de 2 anos contra Donald Trump para impeachá-lo. A esquerda não aceita o jogo democrático, essa é que é a verdade, não aceita a alternância de poder. O projeto da esquerda é chegar ao poder e, uma vez lá, permanecer eternamente no poder. Esse é o único projeto da esquerda, não existe outro. Já as regras do jogo são alteradas quando eles estão no poder. A esquerda no poder não admite nenhum tipo de crítica. Já no caso dos republicanos, bem, eles não têm condições de exercer o poder. Isso ficou muito claro desde o começo, como é aqui no Brasil. Muito claro. A esquerda e os isentões, o centro, não aceita a vitória de Bolsonaro, ponto, não aceitarão jamais, não reconhecem Bolsonaro como presidente e querem derrubá-lo desde o primeiro dia. Essa é a situação que nós estamos no momento. Agora, se Donald Trump cair, se Donald Trump for impeachmentado, aí a vitória da esquerda será mundial. Nós bem sabemos que hoje Donald Trump representa uma garantia de sobrevivência dos conservadores pelo mundo. É ele, na verdade, o símbolo maior do conservadorismo. E os seus acertos corroboram também outros governos e incentivam outros governos a irem pelo mesmo caminho. Se Donald Trump cair, tudo isso será perdido e uma corrente contrária ao conservadorismo, que já está em potência, se tornará um contínuo, um grande ato, uma bola de neve descendo pela montanha que nos levará a todos. Certamente, Bolsonaro aqui, com o tempo, também cairá. Um impeachment será encontrado, inventado contra Bolsonaro. Não tenham dúvida disso. E outros países, com outros presidentes ou primeiros ministros de direita, não terão mais um bom interlocutor, um interlocutor forte no mundo em quem se apegar. Será o caos, sim, será o apocalipse para os conservadores, para aqueles que ainda conservam os valores judaico-cristãos. Estaremos num mundo totalmente à mercê dos globalistas. Eles, se derrubarem Donald Trump, podem apostar, vencerão a guerra mundial, implantarão sim o governo mundial, depois ficarão brigando com os comunistas por cargos, mas estarão no poder certamente. Aqui, por exemplo, já estão bem articuladinhos, principalmente os globalistas, para tomar o lugar de Bolsonaro como representantes legítimos da direita. Só que vejam, é uma direita que apoia a liberação das drogas no mundo, é uma direita que apoia o aborto, que liberará o aborto, que é favorável ao aborto, e ideologia de gênero e outras cocitas más. O mais preocupante nesta nova direita que quer tomar o lugar de Bolsonaro aqui no Brasil é a liberação das drogas. Isso é pauta de toda a esquerda há muitos anos.
Artistas de esquerda, por exemplo, precisam de certos elementos, elementos de uso exclusivo do narcotráfico, mercadorias do narcotráfico para criar. Vejam o caso, por exemplo, de um roqueiro muito famoso brasileiro, que diz que vive chapado. Ele vive chapado porque chapado ele cria, ele consegue criar. Pois é, só que como as drogas no Brasil não são liberadas, é evidente que esse senhor precisa que o narcotráfico continue funcionando para conseguir o seu produto de inspiração. Outro crítico da Globo, Nelson Motta, já havia afirmado que fuma baseado há muitos anos, todos os dias. Onde ele compra? No mercado, na farmácia, na padaria? Não, porque a droga no Brasil é ilegal. Compra do narcotráfico. Evidente que quando um governo conservador sobe ao poder, ele atinge diretamente a essa classe. Geralmente pessoas da classe média alta, que precisam, que consomem regularmente as suas drogas. Como governo conservador, por conservar os valores tradicionais da família, é sempre o primeiro combatente ao narcotráfico. E aí prejudica os interesses de uma grande parte da população. É o que está acontecendo no Brasil. Boa parte dessa nova direita é nova direita porque gosta de se imaginar diferente da esquerda, porém não quer abrir mão dos privilégios incentivados pela própria esquerda. E aí não dá. Se Donald Trump cair, repito, a nova direita, esta, entre aspas, uma direita laranja, tomará conta do mundo. Rezemos.